Nós vamos fazer, segundo os organizadores, essa nossa reunião, esse nosso encontro, mais ou menos dividido em 3 etapas. Na primeira, nós vamos ouvir os nossos palestrantes. Na segunda, tem um grupo de debatedores, que em outros lugares chamam de provocadores. Eu espero que esses 2 períodos não sejam extensivos, muito longos, para que o mais importante, se os palestrantes concordam, que o mais importante seja a intervenção de cada um de nós. Todos nós estamos com um grito guardado e queremos falar, e é importantíssimo que a gente fale. Antes da apresentação desnecessária dos palestrantes, eu peço licença para fazer 2 observações. A primeira delas é que este encontro não é único, não é acaso. Os meus companheiros, dirigentes partidários, hoje eu sou um ex, me desculpem, mas na ausência da ação orgânica dos partidos, a sociedade civil está se organizando, ela está insatisfeita com a realidade, por ela em si, e muito insatisfeita com a inação política da esquerda. Por isso, vários grupos, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Fortaleza, estão se reunindo, inicialmente numa coisa chamada grupo de reflexão, mas depois da reflexão, as pessoas querem ir para a atividade, para fazer algo, para se sentir contribuinte para enfrentar esse quadro doloroso pelo qual nós estamos passando, e espero que estejamos passando mesmo, e não nos aprofundando mais. Ontem, no Rio de Janeiro, foi realizado um encontro como esse, belo como esse. Dele participaram, entre outros, o ex-governador Tasso Genro, e outros vão se seguir. E eu tenho certeza que este é o primeiro a realizar-se aqui. Tem companheiros nossos tentando organizar a mesma coisa em Santos, e a expectativa é que nós nos multipliquemos, com ou sem os partidos. Por um registro de justiça, eu quero dizer que este belo encontro que nós estamos abrindo aqui teve como ponto de partida uma reunião na casa do Dr. Aitã e da doutora Lenita, com um grupo bem reduzido, não sei se nós chegávamos a ser 10 pessoas, e aquelas 10 pessoas lá no Campo Belo já se transformaram neste encontro aqui, e certamente cada um de nós vai provocar outros centros de reflexão. Os palestrantes combinaram a seguinte ordem: a professora Selma, o governador Lembo e o mestre, meu ex-colega, porque eu não sou mais advogado, Marcelo Lavener, encerraria. Eu tenho aqui algumas referências sobre os palestrantes. Eu sei que é desnecessária essa leitura, quem não conhece o Cláudio, mas faz parte da etiqueta. Como todo mundo sabe, Dr. Cláudio Lembo é ex-governador, professor de Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Aqui está Du Mackenzie, não sei se é Du Mackenzie ou Da Mackenzie, Universidade Mackenzie, professor honoris causa pela FMU, Faculdades Metropolitanas. Mas que ele é, fundamentalmente, um político importantíssimo em nosso país, uma vigilância liberal, e nós sabemos que a sua presença aqui, já estou me referindo apenas à presença, sua simples presença aqui, já alarga o nosso campo de atuação. E a sua intervenção, por sem dúvida, vai nos enriquecer muito. A professora Selma Rocha é historiadora, ex-secretária de Educação de Santo André, diretora da Escola Nacional de Formação do PT e membro do Conselho da Fundação Perseu Abramo. Isso diz da sua orientação político-ideológica.
Tem aqui, o que é que eu vou dizer do Marcelo? Foi presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Como eu disse, levou as duas figuras mais importantes, vocês se lembram, do impeachment do Collor, foram ele e o nosso saudoso, o mais jovem do grupo, que era o Barbosa Lima Sobrinho, os dois advogados que atuaram no Senado. Aliás, foram três, né? Foram você, o Evandro e o Sérgio Sérvulo. Mas quem... Depois eu vou explicar melhor, você está misturando as coisas. Os autores do processo do impeachment são o doutor Barbosa Lima Sobrinho e eu, como parte, como autores do processo. E tivemos a honra de ter como advogado, durante todo o tempo, o advogado Evandro Lins e Silva. E, durante um período mais curto, os advogados Sérgio Sérvulo da Cunha e Fábio Conde Comparato. Mas, na verdade, a parte, quem representou contra o presidente Collor, fomos o Barbosa Lima e eu. Mas eu vou falar sobre isso. Eu acho que eu disse coisa parecida. Não, é só pelo amor à história. Bom, então nós vamos começar. Nós não estabelecemos tempo. O tempo é a lógica, o tempo é o bom senso. São pessoas importantes que nós vamos chegar que falem 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, cada um sabe o que falar, o que vai falar. E eu combinei que, se eu sentir que as cadeiras começam a ranger, eu dou uma leve cutucada. 2 palestrantes, painelistas, expositores, tão ilustres quanto os que aqui estão, não puderam estar aqui hoje. Ambos por lamentáveis motivos de saúde. A professora Maria Vitória Benevides está acamada e vive também, paralelamente, um problema familiar. E o professor Beluso, uma resistência nossa do pensamento econômico, teve um problema grave de vista e teve que ser hospitalizado. Essas as ausências, eu suponho, que estão justificadas. E, certamente, no próximo encontro, eles estarão restabelecidos, bons de saúde, voltando a fazer CUP e participando do próximo debate. Professora, nos honre abrindo esse debate. Boa noite. Quero saudar o professor Cláudio Lembo, doutor Marcelo Lavinieri, Roberto, agradecer o convite a todos e, sobretudo, saudar essa iniciativa. Ela tem uma importância muito grande no momento que nós estamos e acho que dela podem surgir muitos caminhos e muitos fios para essa meada tão intrincada que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento. Bom, eu queria começar destacando que, no meu entendimento, a natureza dessa crise tem elementos muito parecidos com o que nós já vivemos em outras épocas no Brasil. Ela é bastante diferente, mas tem traços muito parecidos. E eu começaria dizendo que, se eu pudesse, nesse momento, indicar o núcleo dela, eu diria que ela tem menos a ver com os problemas de corrupção e mais com a ocupação do Estado no Brasil, em função de, pelo menos, 2 interesses importantes. De um lado, a forte necessidade de acesso a uma lógica econômica e política que dê espaço para determinados setores econômicos que querem lugar aqui e fora do Brasil, e, por outro lado, setores que querem acesso ao fundo público. Então, eu começaria dizendo que essa é uma crise que se defronta e se enfrenta com a lógica política que se estabeleceu no Brasil nos últimos anos, de estabelecimento de uma política econômica, uma política social que teve no seu centro, do Banco Central ao Ministério do Desenvolvimento Social, a estruturação da justiça social como vetor e a democracia como núcleo fundamental. Esses 2 aspectos do debate
parecem óbvios, mas não são na história brasileira, e muito menos nesse momento, no meu entendimento. Acho que há um forte movimento de deslocamento da relação da cidadania em relação ao Estado Nacional. Hoje eu vi uma entrevista no Estadão, uma matéria no Estadão curta, falando do jantar que o Fernando Henrique ofereceu ao Jorge Soros com um conjunto de empresários no Brasil. E achei muito interessante o discurso do Jorge Soros, falando que é preciso taxar as grandes fortunas no Brasil e no mundo para deslocar dinheiro para o terceiro setor. Então, isso não é uma bobagem. Esse não é só um deslocamento político, é também semântico. Ou seja, nós estamos assistindo, de novo, uma discussão antiga no Brasil e fora do Brasil, em torno do neoliberalismo, que é a seguinte: nós precisamos esvaziar direitos e ampliar favores. É necessário deslocar o terreno dos direitos para o terreno dos favores, criar uma legião de carentes que possa sustentar um exército de reserva no Brasil e no mundo. Por isso que é tão importante fortalecer o terceiro setor. Ele faz uma longa exposição sobre a importância das fundações privadas. E eu fiquei impressionada com a reação dos presentes, de acolhimento. Ou seja, justiça tributária foi deslocada do lugar. A justiça tributária e o papel do Estado, no sentido de minimizar as desigualdades que o capitalismo engendra o tempo todo, foi substituída por uma perspectiva de novo, prestação de serviço aos carentes e ajuda aos pobres. Isso cria uma ponte de discussão com os padrões de sonegação fiscal no Brasil, cria uma ponte com o problema da negação da necessidade de justiça tributária e cria uma ponte com o deslocamento e o sentido da democracia no nosso tempo. E eu queria falar disso um pouquinho. Eu me lembro, eu estudei, por força da minha vida profissional, por muito tempo, a Escola Superior de Guerra, sua produção e a produção em torno da questão militar no Brasil. E pude constatar inúmeras vezes que se repetia na estrutura de argumentação e mesmo na política dos militares uma ideia que está sendo resgatada no país nesse momento, com a qual nós precisamos dialogar e ter muita atenção, que é a seguinte: durante o período anterior à ditadura, os movimentos que fizeram o IPES, que fizeram o IBAD, que fizeram um conjunto de instituições que eram satélites dessas entidades, era o de desqualificar a ação da esquerda e dos setores progressistas em nome do conflito, o núcleo da Guerra Fria, que era a ideia do risco da guerra total, o risco da guerra global e da figura do inimigo interno que estava presente, identificado em qualquer ação progressista que o país experimentasse. A ação dessas instituições, ela resultou, evidentemente, na construção de uma hegemonia junto aos setores médios e outros setores no Brasil, que acreditavam piamente que o comunismo era uma ameaça e que era preciso superá-lo a partir de um golpe de Estado. Hoje nós estamos assistindo uma coisa parecida, só que, como nós não temos mais o contexto da Guerra Fria, a corrupção assume este lugar, mas se evoca, junto com o discurso anticorrupção, a ideia do comunismo como um fantasma que ronda a paz social e ronda a liberdade de expressão, e ronda a liberdade econômica, e ronda as liberdades civis. E, junto com isso, se identifica, de um outro lado, a democracia com a bagunça e com a ruína social. É importante retomar essa questão, por quê? Porque, na verdade, nós temos na história humana, sobretudo do século XVIII para cá, evidentemente, uma conquista dura de direitos civis, políticos e sociais, muito dura.
E essa conquista de direitos civis, políticos e sociais no nosso país sofreu ataques em vários momentos. O golpe de Estado de 64 talvez tenha sido o mais duro, violento, a serviço de um projeto de associação dos capitais e de um modelo de associação com o Ocidente capitalista, liderado pelos Estados Unidos, que tinha como núcleo a ideia de fazer do Brasil uma grande potência capitalista também. Se isso era possível ou não é outra história, que merece ser discutida também. Mas o que importa aqui para a nossa conversa é que essa perspectiva de abordagem, tanto dos militares quanto dos setores que sustentaram o golpe, tinha na sua origem a ideia instrumental da democracia. Nós estamos assistindo hoje, de novo, um debate instrumental, com uma natureza diferente, mas que tem na sua origem a ideia de que a relação entre direitos civis, direitos políticos e direitos sociais é difícil de ser alcançada. E que os setores de esquerda não são capazes de fazer prosperar o equilíbrio entre esses direitos. Bem, eu diria que, na minha opinião, nunca na história desse país, de fato, nós tivemos um equilíbrio tão grande entre direitos sociais, direitos civis e direitos políticos como nós tivemos nos últimos 12 anos. Num quadro de profunda desigualdade, todo mundo sabe que o Brasil, quando o presidente Lula assumiu, era um dos países mais desiguais do mundo. E esta perspectiva de transformação, tendo a justiça social como núcleo, se defrontou com um Estado que não estava e não está organizado para promover justiça social. Por isso é que a discussão da reforma política tem uma importância muito grande e tem que estar associada e acompanhada do debate sobre a reforma do Estado brasileiro. Por quê? Eu dou alguns exemplos. O exemplo do PAC e o exemplo do Programa Nacional, do Plano Nacional de Combate à Miséria. O esforço institucional que o Brasil teve que fazer internamente aos ministérios e na relação com os municípios e os estados para promover políticas articuladas e integradas foi extraordinário, porque toda a máquina do Estado estava voltada para outra coisa no país. Então, é muito importante destacar isso, porque parece que tudo é um problema só de vontade política do governo. Eu acho que tem muitas questões que estão na mão do governo. Mas acho que é impossível alterar esse Estado profundamente com a herança institucional que ele traz, se nós não tivermos um debate social muito profundo sobre essas reformas. E acho que esse talvez seja um dos maiores erros que falo do meu partido, do PT, falo do governo e falo da condição da esquerda, nós tenhamos cometido. Foi não ser capaz de levar a efeito um debate cultural na sociedade, capaz de gerar ideias, mas também capaz de transformar ideias. Mas quero dizer que esse não é um desafio pequeno, nem para o PT nem para a esquerda. Por quê? Porque acho que em nenhuma outra etapa histórica nós vivemos mudanças tão rápidas, tão profundas e tão difíceis de serem compreendidas como nós vivemos nos últimos 60 anos. Seja por causa dos mecanismos de internacionalização, mobilização e concentração do capital, seja pela velocidade de produção da informação, seja em função do que a velocidade da informação produz. Eu diria que hoje, quando se discute o marco legal da comunicação e a necessidade de que nós tenhamos alternativas aos monopólios da comunicação, eu diria, para concluir, que meu tempo já deve estar terminando, que é muito importante que, além da democratização das comunicações no país, nós tenhamos capacidade de construir no campo progressista uma inteligência e, ao mesmo tempo, um processo de educação política que possa nos ajudar a compreender e a pensar na realidade. Não há nada mais difícil para uma pessoa, hoje, jovem, do que observar a internet, observar os padrões de comunicação que nós temos e se situar. Uma coisa somos nós que temos um repertório de vida. Essa sala aqui está cheia de gente que lutou a vida inteira,
que leu a vida inteira, que construiu opiniões a partir da reflexão teórica e da experiência prática. Acho que não tem ninguém aqui que não tenha esse lugar na experiência social e, portanto, histórica. Mas isso é muito diferente de uma geração que experimentou conquistas sociais de um outro lugar e tem que se situar no debate sem as mesmas referências. Eu acho, portanto, o nosso aqui presidente da mesa, que, por mais que os partidos façam, e acho que eles podem fazer bastante, incluindo o meu, são muitos os nossos desafios, e acho que o presidente Rui Falcão, que está aqui, tem consciência disso, concorda com isso e se enfrenta com esse desafio todos os dias, é preciso que nós pensemos organizações sociais, não essas que o nosso amigo Soro está defendendo, mas formas de movimentação social, de organização social, capazes de agregar a juventude a partir de pressupostos que combinem velocidade, acesso à informação rápida, mas também reflexão, também produção e também ação política. Não é fácil convidar as novas gerações, eu falo isso do meu filho, falo dos amigos do meu filho, falo de uma geração de jovens com as quais eu convivo bastante no trabalho educacional, que admiram, respeitam um monte de coisa que nós fizemos na vida, mas dizem, isso é com vocês. E nós estamos ficando, né, com o cabelo branco. E outras pessoas... Hã? E o senhor sem, né? Isso faz parte da nossa história. Os cabelos vão ficando brancos, caem, e o convite precisa ser feito no sentido de que essa linguagem e essa experiência cultural e social que as gerações têm nessa construção, nesse momento histórico, respeite essa condição, essa experiência, essa linguagem, essa história. Não adianta a gente fazer apelos às pessoas que vivem outra geração, no sentido de amarrá-las como nos nossos pés, a partir de uma experiência de organização política institucional que é muito diferente daquelas que as pessoas têm condição de experimentar hoje. Ela não é melhor ou pior, ela é distinta. E se nós não entendermos isso, nós não seremos capazes de produzir nexos, eu diria nexos generosos em termos políticos, para trazer conosco uma geração de jovens que pode e deve se ocupar do problema da cidadania a partir dessas três perspectivas, que são os direitos políticos, são os direitos civis e são os direitos sociais. Eu diria que um dos convites que eu faria a nós mesmos, além das grandes mobilizações no 1º de maio, além da luta nas ruas contra a terceirização, além da luta para desmontar essa bobagem, me perdoe, do impeachment e outras tantas que estão sendo ditas no país nesse momento, é para que nós possamos fazer um trabalho mais profundo, em rede, organizando a dimensão formativa e a dimensão informativa, na perspectiva de que a gente consiga reformas mais profundas. Eu acredito nelas com toda essa crise e acho que nós temos condição, apesar da crise ser longa e dos problemas serem muito profundos, de atrair mais gente para essa sala e conseguirmos uma solidariedade geracional de outra natureza. É isso que eu tinha para falar para nós. Obrigada.